Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra que é perfeita, inspirada, plena de conteúdo, e a nossa súplica ao Deus nessa hora é para que o Senhor abra os nossos olhos, para contemplarmos toda a verdade que o Senhor quer nos ensinar através dessa porção da Tua palavra. Que o Senhor use o Teu servo, Deus, de maneira que a palavra seja clara, ó Deus, nos seus lábios, mas que, ó Deus, a voz que seja ouvida seja a voz do Senhor. Nós Te suplicamos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sei que a semana passada eu fui portador de péssimas notícias, né? A primeira parte desse texto é só más notícias. Os irmãos devem se lembrar que os nossos tradutores, eles deram até uma amansada no texto um pouquinho, quando eles começaram o texto com Ele vos deu vida. Mas Ele vos deu vida não está aí no primeiro versículo, né? Paulo só vai usar essa expressão lá na frente, depois do versículo 4, é que ele vai usar essa expressão. Não está errado, é um recurso de tradução para ajudar a entender, mas deu uma abrandada, e Paulo não queria abrandar de maneira nenhuma. Paulo estava fazendo de propósito, inspirado por Deus, e as notícias que ele tinha para dar eram as piores possíveis. Eram notícias que nós não gostamos de ouvir. É a notícia de que nós estávamos mortos, por causa dos nossos delitos e dos nossos pecados. Isso por si só já é uma notícia muito ruim, mas essa é uma notícia central do Evangelho. Ela pode parecer uma má notícia, mas ela é uma boa notícia, porque é Deus dizendo e mostrando para você que essa é a sua condição, e é reconhecendo essa condição que nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor e vamos até Ele. Mas Paulo não para por aí. Ele não apenas anuncia que a nossa condição é de alguém que está morto por causa dos seus delitos e pecados, mas ele continua as más notícias dizendo que a nossa condição era também de escravidão, porque nós não mandávamos em nós mesmos, nós andávamos segundo o curso desse mundo. Quem mandava na nossa vida era o mundo, eram as coisas do mundo, era a concupiscência do mundo, o desejo do mundo, era tudo que o mundo nos levava a fazer, naturalmente. Paulo continua e diz: estávamos mortos, éramos escravos, mas ele continua, e ele ainda vai apresentar uma outra situação muito ruim, quando ele vai dizer que, além de tudo isso, além de todas essas situações ruins, ele diz: nós estávamos debaixo do poder, da potestade do príncipe da potestade do ar, estávamos debaixo do poder de Satanás. Essa é uma notícia bem ruim, porque tem muita gente vivendo no mundo achando que está cuidando da sua própria vida, que está realizando sonhos, que está
sendo feliz, que está conseguindo realizar todos os seus desejos, alcançando todos os seus projetos, mas na verdade ele está apenas sendo conduzido debaixo da mão poderosa do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso significa que, por mais que as pessoas estejam achando que elas estão caminhando bem, que elas estão indo bem, elas na verdade estão sendo enganadas, porque o propósito desse príncipe não é cuidar delas. Mas Jesus deixa claro que o propósito de Satanás será sempre matar, roubar e destruir. Há muitos anos atrás eu vi uma ilustração que eu achei muito interessante, que Satanás age conosco mais ou menos como um indivíduo que vai na feira lá pelo mês de julho e compra um peru e leva ele para casa de pendurado pelas pernas. Ele já veio de pendurado na carroceria da caminhonete do cara que trouxe ele da fazenda, então ele está totalmente estressado, ele acha que todo mundo vai matar ele, e o cara leva ele para casa e põe ele no galinheiro. Nos primeiros dias, quando ele entra no galinheiro, aquele peru se debate, bate na tela, corre, ele quer, porque aquele cara é o cão em pessoa para ele. Mas aos poucos ele vai percebendo que aquele cara é o cara que leva comida para ele todo dia, e aos poucos ele vai ficando mais tranquilo, ele começa ficando ressabiado lá longe, mas ele vai se aproximando, ele vai chegando perto. Quando é lá pelo mês de novembro, ele já fica todo eufórico quando o cara abre o portão do galinheiro. No início do mês de dezembro, o cara estende a mão e ele come ração na mão dele, mas ele não sabe que no dia de Natal ele vai ser o prato principal daquele cara. Satanás age conosco exatamente assim, irmãos. Tem muita gente dizendo: mas como pode? As pessoas estão vivendo bem, tem coisa boa acontecendo na vida delas, elas estão ganhando dinheiro, estão ficando ricas, elas estão realizando sonhos. Qual é a vantagem que Satanás tem com isso? O fato de que as pessoas estão desviando o seu olhar daquilo que é mais importante. Ao invés de elas estarem olhando para a cruz, elas estão olhando para essas coisas que são passageiras, que são totalmente dispensáveis na nossa vida. E Paulo não termina por aí. Ele diz que além disso, nós éramos também escravos da nossa própria carne. Vivíamos segundo as inclinações da nossa carne. E o inimigo difícil esse, irmãos, porque esse vive dentro de nós, esse mora conosco, caminha conosco. E Paulo diz que por causa disso nós éramos por natureza, naturalmente, filhos da ira como os demais. Todos nós estávamos na mesma condição. Mas agora começam as boas notícias. O Evangelho, ele começa, e ele talvez possa ser resumido com essa primeira expressão que nós temos no versículo 4: mas Deus. Essas eram todas as péssimas notícias: mortos dos nossos delitos e pecados, escravos do mundo, escravos de Satanás, escravos da nossa própria carne, do nosso próprio desejo. Mas ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor que nos amou, e estando nós nessa péssima situação, mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa é a melhor de todas as notícias, porque realmente Paulo está dizendo: todos nós estávamos naquela situação, éramos por natureza filhos da ira de Deus. Por natureza não havia esperança para nós estávamos separados de Deus, nós estávamos andando segundo o curso desse mundo, nós estávamos nas mãos de Satanás, nós estávamos seguindo as inclinações da nossa própria carne. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Que notícia maravilhosa, irmãos! Que notícia incrível! Que notícia que muda o rumo da história! Que notícia que dá nova esperança, que dá nova razão para viver! Na verdade, Paulo vai começar aqui destacando algumas coisas extremamente importantes. Ele diz mas, e ele vai dar as razões. Mas Deus,
e ele vai dar as razões. Primeira delas, a misericórdia de Deus. É porque Deus é misericordioso. Porque se olhamos o retrato que foi pintado de nós, de cada um de nós, antes desse mas, não havia nenhuma razão para Deus vir até nós. E eu gosto muito daquela definição de misericórdia, que é muito simples. Misericórdia é o ato de Deus em não nos dar aquilo que nós merecemos. O que nós merecíamos? A ira de Deus. Por natureza éramos filhos da ira de Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, não quis nos dar isso, não fez aquilo que, não nos deu aquilo que nós merecíamos. E uma coisa interessante, irmãos, é que Paulo não diz que Deus é apenas misericordioso, ele diz que Deus é rico em misericórdia. Paulo exalta o conceito de um Deus misericordioso, de um Deus que é capaz de nos perdoar apesar daquilo que somos, independente daquilo que fizemos e independente do momento da vida e do quanto nós já caminhamos segundo o curso desse mundo, debaixo do príncipe da potestade do ar, ou segundo as inclinações da nossa carne. Deus é rico em misericórdia. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Não importa o quanto você tenha pecado, o quão perdido você tenha sido, o quanto você tenha seguido as orientações de Satanás, e o quanto você tenha se rebelado contra Deus, porque você viveu para agradar a sua própria carne. Deus é rico em misericórdia e não nos trata segundo os nossos pecados. E sabe, amados, Paulo diz que tem outro detalhe. Ele diz que Deus é rico em misericórdia, mas é também por causa do grande amor com que Ele nos amou. Deus não apenas era alguém cheio de compaixão e dizer: eu não vou tratar esses indivíduos perdidos como eles merecem, mas a Bíblia diz que Deus foi movido por causa do amor que Ele tinha para conosco, por causa daquele amor que foi tão grande, mas foi tão imenso, que Ele foi capaz de dar o seu unigênito Filho para morrer por nós na cruz, para pagar o preço, para sofrer a condenação, para receber a pena que cada um de nós merecíamos receber. Por causa do seu grande amor, nós fomos livres disso. Paulo explica isso de uma forma muito simples em Romanos capítulo 5, verso 8, quando ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não disse: olha, eu vou esperar, eu sou misericordioso e eu vou esperar que você melhore. Presta atenção, eu sou misericordioso, vou ter paciência, vou esperar para que você melhore. Não. Deus mandou o seu Filho morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E sabe, amados, esse é um amor especial de Deus pelos seus eleitos. Não é o amor que Deus tem pelo mundo, pela sua criação de modo geral. Isso não significa que Deus não ame a sua criação. É claro que Deus ama a criação, e a gente vê isso no cuidado que Deus tem com tudo aquilo que Ele criou, na maneira como Deus sustenta e mantém tudo aquilo que Ele criou. Mas esse amor que Deus tem, de modo geral, por qualquer pessoa, por qualquer criatura, por qualquer parte da natureza, por qualquer parte do universo, ele é diferente desse amor salvador que Deus tem, especialmente por aqueles que Ele escolheu e predestinou para serem seus. Porque esse amor comum é aquilo que na teologia nós chamamos de graça comum. Deus faz chover sobre bons e maus. Não é só o crente amado do Senhor que a roça dele produz muito. O cara não reconhece, ele está andando debaixo do príncipe da potestade do ar. Ele está vivendo segundo as inclinações da sua carne. Ele está morto, completamente morto. Ele não percebe que é Deus quem abençoa e faz com que ele tenha da parte de Deus a bênção para que tudo o que ele faz prospere. Antes ele dá essa glória para si mesmo, ou ele dá essa glória para o acaso, ou ele dá essa glória para o próprio diabo.
Isso é exemplificado na história de Oséias, quando Oséias já está sofrendo tremendamente com a infidelidade da sua mulher, e ela já passou a viver lá num templo pagão, e ela já é uma prostituta cultual lá, e ela passando necessidades, Deus diz para Oséias: leva o que ela precisa e deixa lá para ela, entrega lá, no lugar que as pessoas faziam as oferendas e faziam os donativos para as prostitutas cultuais. E Oséias prepara aquela cesta maravilhosa que o esposo prepararia para a sua esposa, e leva lá, coloca e fica de longe olhando. Ela vem, pega aquela cesta e se alegra e diz: o meu amante me deu. E aí Deus diz através de Oséias: assim diz o Senhor, assim é o meu povo para comigo. Esse povo que caminha segundo o curso desse mundo. Por isso que Paulo usa os dois pronomes aqui, nós e vós. Ele está falando do povo judeu que rejeitou o Senhor e preferiu viver segundo o curso desse mundo, e os gentios que viviam na ignorância dos seus pensamentos, mas ambos eram merecedores da ira de Deus. Mas o amor que Paulo se refere aqui é o amor salvador de Deus. É aquele amor que Deus dispensa especificamente pelos seus eleitos, e é por esses que Deus mandou o seu Filho nesse mundo, porque do contrário seria uma desonra para Cristo, Ele morrer por quem não vai aceitá-lo, morrer por quem vai desonrá-lo, morrer para quem vai dar a glória para quem não merece. O amor que Jesus tem por nós, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão especial, que Ele é também exclusivo. E esse amor, irmãos, Ele só nos é aplicado porque Deus nos escolheu. Isso é graça especial. É por causa dessa graça, irmãos, que Paulo diz aí que Deus fez todas essas coisas e nos fez assentar com Ele em Cristo nos lugares celestiais. Antecipadamente, hoje, já, agora, nós já temos consciência e podemos experimentar coisas que só aqueles que foram abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais podem experimentar, porque só esses receberam desse amor e foram atraídos para o Senhor. E assentar-se nos lugares celestiais é mais ou menos como dizer quem é que pode se assentar ao lado do rei. É diferente de Tiago e João, que pegaram a mãe deles e foram até Jesus e disseram: Senhor, dá para a gente garantir um lugarzinho lá? Não, esse lugar está garantido para todos aqueles que o Senhor amou, para todos aqueles que o Senhor amou. Isso é tão sério, porque no mundo as pessoas desejam isso. As pessoas desejam estar perto do Rei, elas desejam assentar-se nos lugares mais especiais. Nós deveríamos desejar também, não desejar de maneira arrogante, de maneira a querer nos exaltar, mas é dizer: o Senhor me amou, e me amou de tal maneira que me fez assentar com Ele nos lugares celestiais. É isso que nos faz desejar o céu, é isso que tira o desejo da nossa carne e nos coloca o nosso coração no lugar certo. A Bíblia diz: onde está o teu maior tesouro, aí está o teu coração também. É isso que faz com que eu deseje mais do que tudo estar com o Senhor. E Paulo continua no verso 7, ele vai dizer que há um propósito para o qual Deus fez isso. Deus não fez isso só por fazer. E de certa maneira, irmãos, nós já sabemos qual é o propósito, porque esse propósito vem sendo repetido desde o início do capítulo 1, não é verdade? Qual é o propósito mais importante? Para o louvor da sua glória. É para isso. No final, irmãos, quem vai ser mais honrado com isso será o Senhor mesmo. No verso 7 ele vai dizer: para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É para isso que o Senhor nos amou de tal maneira, é para isso que o Senhor foi extremamente, ricamente misericordioso para conosco, é para isso que o Senhor derramou sobre nós uma graça que excede todo o entendimento, que vai além de tudo aquilo que a gente pode imaginar. Aquela graça que Davi disse que é melhor do que a própria vida. Você perde a vida nesse mundo,
Mas se você tem essa graça, você tem tudo, você tem o melhor. Embora Paulo já tenha dito, não é, que Deus fez isso porque nos amou, há um propósito maior, há uma razão mais importante para isso. Agora ele vai apresentar um propósito para o qual Deus realizou a salvação, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vejam, primeiro, isso sempre redundará em honra e glória para o Senhor. Isso sempre demonstrará para as pessoas a suprema graça de Deus. E isso me leva de novo a um conceito muito importante, que é o conceito que as pessoas têm, se é justo ou não Deus fazer isso, escolher alguns. Mas sabe, irmãos, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. E sabe por que as pessoas vão fazer isso? Mesmo aqueles que se perdem, eles vão se dobrar e vão confessar, porque em todos os séculos haverá o testemunho daquilo que Deus fez por nós. E ninguém poderá simplesmente chegar diante de Deus e dizer: eu mereço. Não, as pessoas vão dizer: eu não mereço, e a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é o que eu tenho de melhor. Não há nada que Deus faça que não seja para a sua própria glória, irmãos. E para isso Deus usa inclusive o tempo. Por isso é que Deus faz isso para mostrar nos séculos vindouros. Nós já estamos no 21º século depois da vinda de Jesus, e continuamos sendo testemunho daquilo que Deus fez por nós, da graça que nos alcançou, e continuamos sendo o testemunho dessa suprema riqueza da sua graça. Ainda que não possamos explicar como Deus é glorificado em todas as circunstâncias, em todas as coisas, o que nós sabemos, irmãos, é que Ele é sempre bom e Ele é sempre justo, e Deus sempre será glorificado, independente das circunstâncias. Por isso a salvação é de graça, mediante a fé. Paulo dá uma grande ênfase nisso aqui. Ele começa dizendo que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida, mas Ele fez isso mediante a graça, foi só pela graça. Agora no verso 8, Paulo vai novamente repetir o mesmo conceito, dizendo: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem, é dom de Deus. Algumas coisas, irmãos, nós nunca saberemos, mas nós sabemos desde agora que Deus será glorificado, e nós sabemos desde agora que a nossa salvação é só pela graça, só porque Deus nos amou, só porque Deus é rico em misericórdia. Em Filipenses nós temos uma informação muito importante, quando Paulo diz que Deus deu ao Senhor um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Ele está dizendo que todos se dobrarão, mas os eleitos se dobrarão para glorificá-lo e dizer: é pela graça que eu cheguei até aqui, só por causa da graça de Jesus. Essa fé, irmãos, mediante a qual nós tomamos posse de tudo isso, nós nos apropriamos de todas essas bênçãos, essa fé que nos tira daquela circunstância tão ruim, daquelas notícias tão tristes do início desse capítulo, ela não é algo que eu consigo pela minha própria capacidade, ela não é capacidade intelectual de entender a obra de Deus, porque eu não entendo toda a obra de Deus, ela não é capacidade de enxergar além, ela não é uma capacidade inerente que um ser humano tem de poder explicar e de poder buscar a Deus em tudo aquilo que Ele faz. Ela é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente que Deus nos dá. Na verdade, irmãos, esse presente ele fica mais claro quando a gente entende aonde é que estávamos todos nós. É por isso que Paulo começa sendo claro com toda a circunstância, com toda a perdição que estava envolvida na nossa vida. Fica mais fácil de eu entender por que eu preciso desse dom. Porque por mim mesmo, Deus,
nem se o Senhor aparecesse diante de mim, eu não creria nele. O povo que foi conduzido durante toda a história não creu no Senhor. É dom de Deus. Salmo 14, versos de 1 a 3 diz assim a palavra: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se, praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Por isso eu preciso desse dom. Ninguém escapa, não há ninguém que possa vencer essa situação pelos seus próprios méritos. Se há dúvidas, anseios no nosso coração, é porque Deus tem agido em nós. Não é porque nenhuma obra, ou porque algum mérito, ou porque alguma boa ação nos despertou em determinado momento para isso. Nós somos tão duros de coração que nós ficamos afetados quando sabemos de alguma coisa ruim, mas logo depois nós voltamos a fazer coisas que podem nos levar à mesma situação. Um exemplo para isso: você está dirigindo fazendo uma viagem, e normalmente a gente está andando acima da velocidade permitida, não é verdade? Poucas gente anda na velocidade permitida, 80 km por hora, né, direitinho aí, 100 por hora, 110 por hora, normalmente a gente está. De repente, você passa por uma cena de um acidente muito grave, de alguém que estava ultrapassando no lugar errado, que estava além da velocidade, que estava fazendo alguma coisa que era contra as leis de trânsito. E há pessoas mortas naquele lugar, e a gente fica chocado com aquilo. E nos próximos quilômetros a gente anda mais devagar, mas aos poucos nós vamos novamente voltando à mesma condição. E daí a pouco, nem a cena de morte não é mais suficiente para nos levar a andar corretamente. É assim com Deus também. É assim com Deus. Às vezes as pessoas ficam comovidas porque elas vão à igreja, elas veem uma situação, elas passam por uma circunstância muito difícil, elas têm um vislumbre daquilo que Deus pode fazer, mas se Deus não comunicar com o coração delas para que elas creiam de verdade, elas vão aos poucos voltando e vão embora. O autor de Hebreus chega ao ponto de dizer que quem passou por esse processo é quase impossível recuperá-los do Senhor. Porque ele passou tão perto, ele provou tão de perto das coisas do Senhor, que faltou apenas uma coisa. É como o rei Agripa dizendo para Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão. Por pouco, Paulo, você não me converteu. Eu entendi tudo o que você falou, sei que você falou coisas certas, muito boas. Por pouco, mas eu não vou crer em você, vou seguir a minha vida, vou seguir o meu curso. E assim as pessoas vão, se Deus não agir na vida delas. E aí Paulo vai concluir o seu pensamento com as razões por que Deus faz assim. Ele começa dizendo: pois somos feitura dele. Somos feitura dele. É aquilo que é realizado por alguém. Feitura é aquilo que é feito, não é? Com as próprias mãos por alguém. É aquilo que tem um autor, é fruto da execução de alguém. Nós somos criação de Deus, e as obras que honram a Deus também são obras preparadas por Deus. Nós somos feitura de Deus, criados. Por que ele não diz criados lá no Éden? Ele diz não, criados em Cristo Jesus. A obra que Cristo faz em nós é quase que uma nova criação. É por isso que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. É por isso que Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, é preciso nascer de novo. É preciso ser um novo homem. É preciso que as coisas velhas fiquem para trás. Fomos criados, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, preparadas de antemão para que nós andássemos nelas. Vejam, as obras não são a causa da nossa salvação. Paulo não diz que nós somos
cooperadores na obra da salvação. Ele não diz pela graça sois salvos mediante as obras. Ele diz pela graça sois salvos mediante a fé, não de obras para que ninguém se glorie. Mas logo a seguir, a frase seguinte é: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. E sabe, amados, aquilo que Deus preparou de antemão para nós é aquilo que Deus preparou na eternidade, e que é o propósito original de Deus para a nossa vida, e que tem a ver com a glória dele, que tem a ver com a honra dele, que tem a ver com andarmos de conformidade com o seu querer e com a sua vontade. E o nosso bem, ele está ligado diretamente à honra e à glória do Senhor. Deus preparou essas coisas para que nós andássemos nelas quando nós nem mesmo existíamos ainda. E aí, no decorrer da carta, Paulo vai falar de algumas dessas coisas. Ele vai trabalhar algumas dessas coisas. Eu quero terminar fazendo algumas aplicações para nós. A primeira delas é: como é grande o amor de Deus. O amor de Deus é capaz de preencher o universo inteiro, e preenche. É por isso que Deus preserva, apesar do pecado, apesar de toda a obra maligna que há nesse mundo, apesar de toda a destruição que nós intentamos fazer e continuamos fazendo o tempo todo nesse mundo. Deus continua cuidando de tudo aquilo que Ele criou, porque Deus ama a sua criação. Mas como é grande o amor de Deus por aqueles que Ele escolheu, porque por esses Deus prova o seu próprio amor, pelo fato de ter mandado Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Segundo, é importante a gente lembrar que nós jamais seríamos salvos pelas nossas próprias obras. É só ler os 3 primeiros versos aí do capítulo 2. Por que nós não seríamos salvos pelas nossas próprias obras? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e um morto não pode realizar nenhuma obra. Porque nós estávamos andando segundo o curso desse mundo, e a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Por isso mesmo, quem está andando segundo o curso desse mundo está debaixo do príncipe da potestade do ar, dessa massa, não é, maligna que existe, que envolve, não é, tudo que existe. Tem gente que tem morre de medo disso, pensar que onde eu vou tem uma força maligna agindo. Mas eu não preciso ter medo disso. Sabe por quê? Porque Deus é rico em misericórdia por causa do grande amor que Ele me amou. Não preciso ter medo disso. Um pecador, ele está morto, e ele precisa de vida. Por isso é que a conclusão do apóstolo Paulo é: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida. Ele deu, é presente. A palavra que nós temos aí é a mesma palavra que existe para dom, dádiva, presente. Ele vos deu vida, pela graça sois salvos. Paulo ora no capítulo anterior para que nós sejamos capazes de enxergar todas essas coisas. Se você ler, voltar um pouquinho atrás, eu desafio você a fazer isso em casa, quando você estiver lá, leia a oração do apóstolo Paulo. Entre as coisas pelas quais Paulo ora aí, é para que nós sejamos capazes de desvendar a suprema riqueza da graça de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, da sabedoria de Deus, compreender todas essas coisas. E eu quero terminar dizendo o seguinte: embora Deus não esteja exigindo nenhuma obra sua, embora Deus não esteja exigindo nada que possa interferir com a sua capacidade de ganhar a sua salvação, Deus está esperando que você produza boas obras por causa da sua salvação. Por que Deus espera isso? Porque Ele mudou você de condição, Ele mudou você de lugar, Ele mudou você de lado. Você vivia numa situação de estar caminhando na morte. Agora a vida nova que o Senhor tem
tem nos proposto é uma vida que envolve boas obras. O Senhor espera que você viva assim. Boas obras envolvem a sua santificação pessoal, boas obras envolvem o reconhecimento de quem é verdadeiramente Deus, as boas obras envolvem aquilo que você faz em favor do próximo, as boas obras envolvem muitas outras coisas. Mas é fato de que Deus espera que você esteja envolvido com isso. Eu quero concluir apenas dizendo para você, se nós, como nós ouvimos na quarta-feira, se nós não formos humildes o suficiente para reconhecer isso, é porque nós não provamos da graça do Senhor. Porque essa é uma notícia que nos torna humildes. Eu não podia nada, mas eu recebi tudo de graça da mão do Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra, pela oportunidade de lermos e meditarmos na tua palavra. Queremos suplicar em nome de Jesus que o Senhor, Deus, nos alegre o coração nessa noite, que o Senhor nos faça rejubilar, que o Senhor nos faça, oh Deus, adorar ao Senhor, oh Deus, de todo o nosso coração, por sabermos que o Senhor é rico em misericórdia e que o amor que o Senhor dedicou para nós é um amor que só os eleitos podem ter. Nós queremos, ó Deus, também nos alegrarmos com o fato de que não há nada que possamos fazer, mas não há nada que o Senhor queira que nós façamos em favor da nossa salvação. Mas o Senhor deseja que alegremente dediquemos as nossas vidas como aqueles que foram criados em Cristo Jesus para boas obras, para fazer aquilo que honra ao Senhor e glorifica ao Senhor em todas as coisas. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração.